Brasília, a Ubuntu Internacional. A Ubuntu é uma religião de matriz shintoísta, lá no Japão, uma das religiões, de grupos religiosos, e ela adota como idioma oficial dela, internacional, o Esperanto. E aí lá em Brasília, inclusive, tem a sede da Ubuntu Internacia, né, que é lá no Lago Norte, inclusive. Eu queria esse registro. Mas eu queria que também, se você pudesse fazer um comentário. Eu vi o tema da palestra sobre a questão étnica e especificamente desse domínio linguístico. Mas como é que vocês podem também avaliar que grande parte dos conflitos, e hoje, por exemplo, nós temos quase 200 milhões de refugiados no mundo, refugiados fugindo, seja de problema de ordem ambiental, mas especialmente em função de conflitos ou questões, ou problemas, ou guerras criadas pelo próprio Ocidente com interesse de ordem geopolítica, dinheiro e poder. Síria é um dos exemplos, né? O norte da África também é um dos exemplos. Como é que vocês veem, vocês discutem de fazer essa ponte e como a língua poderia, de certa maneira, contribuir, ao menos com um maior conhecimento sobre a realidade desses processos? Pudesse comentar um pouco sobre isso. Então, Elianildo, como abordamos no início, Zamenhof, o criador, ele pensou nesta solução do Esperanto não apenas como uma língua, como mais uma língua, né, posta à humanidade, mas como uma ferramenta eficaz na aproximação dos povos, né, das pessoas, né, para fazer com que elas se sintam integrantes de um todo, de uma grande família, como aqui foi colocado, né, por Quirino. Então há no Esperanto uma ideia interna, né, que é exatamente esta, né, de que nós, né, podemos e devemos superar essas barreiras se utilizando inicialmente desta ferramenta que é a língua comum entre as nações. E claro, né, tudo isso em função de uma experiência, né, vivenciada por Zamenhof, né, de que aquelas comunidades que integravam a sua cidade, né, falantes de diversos dialetos, né, eles não se entendiam porque se imaginavam integrantes de grupos distintos, né? Então, da mesma forma, né, assim também são as relações, né, entre os povos, que geradoras dessas situações aqui postas, né, que pressionam as pessoas a terem que, né, migrarem de suas regiões, e que, claro, os esperantistas, portanto, né, têm esse compromisso de olhar para essas questões internacionais e se colocar como auxiliares num processo inicial, inclusive até de tradução, né, para que a gente possa ter, né, com mais transparência, com mais democracia, o acesso à informação, né, não apenas aquela informação que é veiculada pelos meios de comunicação tradicionais, né, então os esperantistas, eles abordam essas questões nos grupos, né, dentro das redes sociais, e criam um entendimento coletivo mais próximo da realidade, certo? Com interpretações, na maioria das vezes, das próprias pessoas que estão vivendo aqueles conflitos. Está entendendo? Não é um diagnóstico que é feito por um terceiro, mas é a própria experiência relatada por um esperantista, certo? E, consequentemente, os demais esperantistas se envolvem em torno daquela causa para pressionar determinados organismos, instituições e governos, certo? Rapidinho, só queria acrescentar. Na verdade, sim, quando a gente fala sobre qual é a compreensão que o movimento esperantista hoje tem em relação a determinada coisa, nós precisamos destacar que não é uma questão uníssona, infelizmente ou não. Mas nós partimos do pressuposto de que o Esperanto ele precisa se tornar um idioma de compreensão internacional, mas antes
que ele se torne um idioma acessível a todos os povos como um segundo idioma, nós precisamos entender a necessidade de preservar as culturas que estão atualmente sendo ameaçadas por questão imperialista. Só em relação ao humor, eu achei interessantíssima a sua contribuição. No Templo da Legião da Boa Vontade, lá em Brasília, também é possível encontrar material em Esperanto. Na Legião da Boa Vontade, quando você visita lá, você pode ter acesso aos panfletos. Todos os panfletos existem em vários idiomas, inclusive o Esperanto está lá como um dos idiomas. Licença, eu queria fazer só um comentário rapidinho, 2 comentários na verdade. Primeiro que a relação do Esperanto com o Espiritismo começou basicamente com a psicografia do livro de Francisco Valdomiro Lorenz, que Francisco Xavier fez, chamado Esperanto como Revelação. A Onomoto também é uma religião que tem uma perspectiva parecida com o Espiritismo sobre a vida após a morte, também acredita em a revelação também. E tanto no Espiritismo como no Onomoto existem vários relatos de contatos que foram feitos com espíritos e espíritos que disseram que o Esperanto era falado, né, nos outros mundos. Eu pessoalmente eu não acredito nessa perspectiva de vida após a morte, mas eu me sinto bem tentado a acreditar, porque são muitos relatos. E assim, uma religião que não foi dita, que tem uma relação bem interessante com o Esperanto, é a fé Bahá'í, né, que também é uma religião assim, universalista. Inclusive a filha de Zamenhof, Lídia Zamenhof, era Bahá'í, traduziu alguns livros do fundador da religião. E assim, o que eu quero dizer é que são muitas perspectivas sobre Esperanto, que nesse ponto que você perguntou, a perspectiva da fé Bahá'í é muito interessante. Eles não acreditam que o Esperanto vai ser a língua internacional nem amanhã nem depois de amanhã, porque a língua tem algumas falhas. A principal falha é ter sido criada por um homem. Os Bahá'ís acreditam que um dia, quando houvesse alguma coisa parecida com o governo mundial, vai ser feita um tipo de comissão para planejar uma língua, digamos, mais justa, né? Mas resumindo isso, eu acredito no Esperanto como eu acho que qualquer pessoa que participa da nova consciência, como quem acredita na laicidade, como quem acredita... Porque eu acredito num futuro onde as pessoas vão poder se comunicar sem barreiras, onde, né, eu não sei se vai ser essa língua que nós vamos usar, mas eu entendo o Esperanto como o embrião desse mundo futuro. É isso. A minha questão vai para a mesa. É uma questão mais simples. Minha questão é, por exemplo, a gente vê que o Quirino é um rapaz muito jovem e ele teve a oportunidade de conhecer outros povos por meio do Esperanto. Como essa aproximação que a língua proporciona permite, por exemplo, superar preconceitos, dúvidas e outras coisas que às vezes são transmitidas pela mídia. Ele teve recentemente a oportunidade de viajar para a África. Então, muitas vezes a gente pensa que é bala para todo lado, é uma coisa assim assustadora. E o Esperanto permite esse contato direto com pessoas das mais diferentes nações. Como é que ele vê isso enquanto atuante de uma entidade internacional, sendo brasileiro, nordestino, e teve essa oportunidade de conhecer mais outras realidades através da língua? Então, essa é uma questão muito interessante, porque eu tento sempre em mim combater os preconceitos que eu identifico, mas mesmo assim, às vezes a gente sente que é um trabalho que é mais árduo do que parece. Eu estive ano passado no primeiro congresso que aconteceu na África, por ter vencido um concurso da Organização Internacional da Juventude Esperantista. Eles subvencionaram a minha passagem para lá. E eu entrei em estado de choque, na verdade, quando eu cheguei lá, porque era um país muito pobre, em primeiro lugar, e existiam resquícios de colonização que eram muito evidentes. Eu tive a oportunidade, inclusive, num dos passeios turísticos lá da cidade de Lomé, que é a capital do Togo, eu tive a oportunidade de entrar numa senzala. E essa era uma coisa muito interessante, porque a senzala ela se chamava Casa dos Escravos, num bairro chamado Porto Seguro, e era um nome em português.
mesmo que o idioma lá dominante seja o francês, o nome do bairro era em português. E aí, quando eu comecei a ler lá sobre essas questões, eu descobri que aquela senzala era domínio português, domínio de Portugal, e aquelas pessoas que eram escravizadas vinham diretamente para o navio negreiro para o Brasil. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um outro lado da história do Brasil, tendo atravessado um oceano. Então, a gente está acostumado a saber que os africanos vieram em navios para serem escravizados aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de ver eles indo. Então, tive a oportunidade de entrar dentro da Casa Grande, de entrar dentro da senzala, que foi um lugar com energia muito pesada, muito opressora, e saber que os